Marcos 10, 17 a 22. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Este homem que foi ter com Jesus, que em outros evangelhos nós lemos que era um jovem, ele foi ter com a pessoa certa. Ele foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus com a pergunta certa: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Não há pergunta mais certa do que esta. E ele foi também com a atitude certa, ajoelhou-se diante de Jesus. Ele achava que queria a vida eterna. Mas ele tinha o maior problema que um ser humano pode ter. Ele enganava-se a si mesmo. Isto porque tinha um entendimento errado sobre Deus, um entendimento errado sobre si mesmo e um entendimento errado sobre Jesus. Quando alguém tem um entendimento errado sobre Deus, sobre si mesmo e sobre Jesus, está enganado. Engana-se a si mesmo. Em relação a Deus, ele não entendia que Deus é o padrão absoluto da bondade. Jesus disse-lhe: Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ao tratar Jesus como bom, ou ele acreditava que Jesus era Deus, e assim estava certo o que ele estava a dizer, mas ele não cria em Jesus como Deus. E por isso Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? E Jesus lembrou-lhe: o padrão absoluto de bondade não está nos seres humanos, não está em ninguém que foi criado, senão em Deus, o Criador de todas as coisas. Nenhum outro homem é bom, só Deus. Todos são pecadores, são maus, embora com diversos tipos e graus de maldade. Deus é o padrão absoluto, Ele mesmo, Ele é o padrão absoluto de toda a bondade. Mas ele também enganava-se a si mesmo com um conceito errado sobre si e sobre a lei de Deus. Ele achava que cumpria a lei. Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ele achava que cumpria a lei porque cumpria o que da lei era externo. No entanto, ele não cumpria a lei no seu coração, como Jesus disse em Mateus 6, porque não há ninguém que consiga cumprir a lei. Nem cumpria todos os mandamentos, que é não ter outros deuses diante de si. Este homem, jovem, o seu Deus eram as suas riquezas. E nós sabemos, lendo o resto do texto, que ele foi-se embora triste porque possuía muitas propriedades. Então ele tinha uma ideia errada sobre si mesmo, de que cumpria a lei, quando, na realidade, ele não cumpria. E ele tinha também uma ideia errada sobre Jesus, porque se ele entendesse quem Jesus realmente era, que Jesus era Deus, e que aquilo que Jesus disse era verdade, que uma coisa lhe faltava, vender tudo quanto tinha, dar aos pobres, terás um tesouro no céu, vem, segue-me. Se ele acreditasse em Jesus, nas suas palavras, ele teria seguido Jesus e não teria ido embora triste porque possuía muitas riquezas. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas que se enganam a si mesmos. Que o Senhor nos livre ainda mais de enganar os outros pregando um falso evangelho. Que possamos pregar o verdadeiro evangelho, que é entender a nossa maldade, dizer não a nós mesmos, à ideia que temos de nós. Saber que só um único homem cumpriu toda a lei, Jesus. E esse homem, Jesus, foi crucificado pelos nossos pecados, para nos dar um novo coração. E tudo o que temos que fazer é
crer cada dia que o nosso homem velho morra também na cruz. Seguir Jesus em tudo o que Ele nos diz, se necessário, até à morte física, pois a vida eterna, o tesouro no céu, nos está garantido em Jesus.